Vamos para a terceira parte aqui dessa nossa jornada, nossa cruzada que vai destruir a teoria da dominância e já começou a surtir efeitos. O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 15 de janeiro. E é impressionante porque, Lucas, cara, antes de falar com o Lucas, bem-vindo ao canal, tá bom? Eu sou o Kleber, adestrador não binário, pai da Wendy. Já expliquei por que não binário no vídeo anterior. E a gente tá nessa cruzada aqui para derrotar mesmo a teoria da dominância, para que a discussão do adestramento no Brasil possa avançar. Porque tá muito nivelado por baixo. As pessoas ainda acreditam numa teoria completamente furada, que, como eu mostrei nos vídeos anteriores, já foi derrubada pelo próprio criador da teoria da dominância. Vai lá assistir, vou deixar todos os vídeos aí que eu fizer alusão neste vídeo de hoje, vou deixar na descrição aqui. E é impressionante, bicho, porque assim, a teoria da dominância ela não se sustenta por uma hora quando confrontada de frente com o argumento. Lucas, meu querido, porra, bicho, como é que você fala de mim no teu perfil, não me marca, aí eu te respondo, posto a sua publicação sobre mim nos seus stories, mando no seu direct, você não deixa marcar você nas publicações, né, queridão? Aí você me bloqueia. Bicho, só porque você me bloqueou agora vai ficar pior pra você, tá bom? Eu tava quieto, bicho, tava com a Wendy no veterinário. Você foi querer me falar de mim sem me marcar, isso que é pior, cara. Cara, você quer falar de ética, bicho. Tá bom, vai. Ó, antes que eu esqueça, já dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, tá? No último eu não pedi e você não fez. Isso é vergonhoso, vexatório. Há quanto tempo você consome YouTube até hoje não aprendeu que tem que dar joinha no vídeo e se inscrever no canal e compartilhar? Muito feio, hein? Depois que é exigido do teu cachorro, não é verdade? Tá sem bandoleira, amigo? Uma altura dessa no campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no cu? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! 20 anos de curso, porra! Ó, eu vou fazer uma breve revisão do que foi falado até aqui desde Pavlov. É só para você entender em que pé que a gente tá. Então, muito brevemente, falamos de Pavlov, falamos de Skinner, falamos do primeiro pesquisador, que foi o Rudolf Schenkel, acerca da teoria da dominância, não da teoria da dominância, mas do estudo de lobos de cativeiro. Em seguida, nessa linha do estudo dos lobos de cativeiro, veio aí o David Mitch, que não é David Mack, é David Mitch, com a publicação do livro que tornou popular essa teoria da dominância, essa ideia da teoria da dominância. Falamos do Monks of New Skid, que foi a primeira escola de adestramento que aplicou a teoria da dominância no treinamento de cães domésticos, porque esses cães são descendentes de lobos, então na época fez sentido entender que são eles, então, passíveis de aprender pelo método da teoria da dominância. Os próprios Monks of New Skid se pronunciaram contra a aplicação dessa técnica, classificando como too risky and demanding, que na tradução mais livre seria onerosa e perigosa, tá? Onerosa para a relação, perigosa na aplicação. Depois falamos sobre Karen Pryor, introduzimos a ideia aí de neurociência afetiva aplicada no treino de cães, falamos de Jack Pans, falamos de Martin Seligman, falamos de um monte de coisa até aqui, eu detalhei tudo para você, tá bom? Eu acho válido também destacar o trabalho do David Mitch entre 99 e 2000. Bom, o David Mitch então começa a fazer um trabalho mais ativo de descrever matilhas de lobos selvagens como famílias e não como grupos, indivíduos disputando dominância. Começa a divulgar também a tradução de alfa para pai e mãe, ou apenas o pai, ou apenas a mãe, né? Ou seja, o animal mais velho naquele grupo social. Começa a entender a dominância a dominância agressiva como um fator que não organiza o grupo, ao contrário, se ocorre muita agressão dentro de um grupo, o animal que vê que não tem lugar ali, ele vai vazar, vai procurar o canto dele e talvez forme sua própria matilha, o seu próprio grupo social, né? Então a dominância ela tem um papel diferente e o David Mitch começa a introduzir essa conceituação porque entende que lobos de cativeiro não são lobos de natureza. A comparação explícita também com famílias humanas trazida pelo David Mitch, tá? Então isso tem até uma entrevista, eu vou deixar aqui se eu não esquecer, se eu esquecer você me lembra, uma entrevista dele com um adestrador que inclusive pergunta, pô, e agora o que a gente faz? Mais ou menos nessas palavras, né? Não é nessas palavras, tá? E também não é nem mais ou menos, é tipo, ok, você fez isso, a gente aplicou, como é que fica agora? Bom, então desde essa época aí de 99, o David Mitch repete publicamente correção do conceito do alfa em artigos, entrevistas e textos institucionais, tá? Então, estimativa conservadora aí, dezenas de registros públicos ao longo de mais de 20 anos, o David Mitch passou a defender que a dominância como status de luta por topo não descreve lobos naturais, ou seja, trata-se de uma situação de lobos em cativeiro. As relações
lobos de cativeiro introduzidos de maneira inadequada, sem manejo, sem o entendimento que a ciência tem hoje, ok? Então também tem toda essa ressalva. As relações são mais sobre idade, papel familiar e cooperação, ok? Não sobre dominância através de agressão. E continua tentando corrigir a literatura popular que ainda repete o termo alfa e defende a aplicação desse conceito aí no treino de cães, tá? Então, ele faz o papel ativo, mas como eu falei no vídeo anterior, os livros continuam sendo, o livro dele continua sendo republicado sem as correções. Cara, assim, tipo, parece até que o dono da editora tem um cachorro que ele quer continuar punindo, entendeu? Ou sei lá, o dono da editora, ele é um adestrador que vende esse livro e ganha emprego sendo contratado para treinar fazendo isso, entendeu? É uma coisa surreal, cara. Bom, enfim. Então hoje a gente retoma a partir dos questionamentos que eu fiz no vídeo anterior. Se você não passeia 23 km com o seu cachorro por dia, então você não é dominante, tá? Você pode usar a força quando você quiser, mas dominante você não é. Você só é um brutamontes, um retardado completo que usa da tua força física com um bicho de 7 quilos muitas vezes. Ou que tenta se impor pra cima de um Akita até o dia que o Akita fala, hoje não, nego. Hoje o bagulho vai ficar doido aqui. Então eu fiz alguns questionamentos no final do vídeo anterior. A gente continua a partir daqui, então espero fechar hoje na terceira parte. Tem uma cachorra dormindo aqui na minha bunda, basicamente, né, grudado na minha bunda. Tô sentado no chão para dar uma refrescada e conseguir gravar esse vídeo nesse calor infernal que tá em São Paulo. Bom, vamos lá. Então a gente retoma a partir desse tópico que eu mencionei, tá? E aí vamos lá. A gente tem um gap, não um gap, mas assim, um lapso de tempo, que seria um gap, de 2004 a 2010, com alguns estudos marcantes, de pesquisadores que eu não conheço, não li, não sei, mas eu vou citar porque eles apareceram na pesquisa, nos questionamentos que eu fui fazendo e perguntas e pedindo os links, estudos e tudo mais. Vai cair o mundo, hein? Ainda bem que para gravar não precisa de internet. Tá tranquilo aqui a criatura dormindo, mas tudo bem. Bom, então ele citou na pesquisa Hibby, Rooney e Bradshaw. O Bradshaw a gente vai falar. Heron, Schoffer e Heisner, 2004 e 2009, respectivamente. Os principais achados desses pesquisadores entre 2004 e 2010, vai com trovão mesmo, tá? Foram bastante conclusivos, apontando no seguinte sentido. A aplicação da teoria da dominância, AlphaRow, esse treino baseado no uso de força, na ideia de que um está sempre tendo que se manter no topo, enquanto todos os outros que estão abaixo estão tentando galgar suas posições até o topo, desbancando esse líder dominante. Todos os estudos comprovaram que esse tipo de embasamento aumentam a quantidade de punições e de agressão aplicada no treino de cães, aumentam o medo do cachorro na relação tanto com os próprios donos, responsáveis, tutores, nome que você quiser dar, assim como também com os adestradores que venham aplicar, e pioram a qualidade do vínculo entre essas partes envolvidas, tá? Já os métodos baseados em recompensa, nesse gap que eu estou mencionando de 2004 a 2010, esses métodos baseados em recompensa melhoram o desempenho, a performance, obviamente aumentam o engajamento do cachorro, a vontade de aprender. Por mais que existam alguns percalços no meio do caminho, dificilmente vai sair exatamente como previsto, tá? Qualquer treino, por isso que o pessoal que não estuda e que te bloqueia depois de... Ai, meu Deus do céu. Por isso que o pessoal que não estuda fala que não existe treino 100% positivo. De fato, porque você não controla o mundo ao teu redor. Você não controla o mundo ao teu redor, tá? Então, inevitavelmente vai cair um trovão do Thor, né, descendo em Wakanda, cagando o exército inteiro do Thanos e o teu cachorro vai ficar assustado. Né? Porque ele não entende e não tem o que fazer, tá bom? Obviamente ela não está sendo treinada e mesmo que estivesse, não há como ser 100% positivo. Ou seja, problemas comportamentais podem sim surgir, mas eles, durante a aplicação do método baseado em recompensa, são menos recorrentes, menos prováveis, menos duradouros, menos intensos, ok? E aqui também... Eita, fia, tô muito medo, muito medo. Peraí que eu vou acalmar a criança, daqui a pouco eu volto. Então, retomando, é nessa fase que essa mudança, não brusca, mas assim, que vira moda o adestramento positivo, porque houve ao longo desse tempo todo, desde 2002 até 2010, basicamente, desde Martin Seligman, né, 1973 ou 1975, evidências robustas de que vale mais a pena você trabalhar com um reforçador positivo do que com o estímulo negativo, o estímulo aversivo, né? Então é nessa época aqui que começa a ganhar
entrar na moda a ideia do adestramento positivo, tá bom? Bom, mas uma coisa muito importante também vai acontecer em 2009, a Alexandra Horowitz, eu não sei se é Horowitz ou Horowitz que fala, é uma bióloga interessantíssima, publica o livro A Cabeça do Cachorro. Esse livro eu não tenho aqui físico para mostrar, eu li no Kindle, né? E recomendo muito a leitura, é um livro fascinante, muito gostoso de ler. Ela tem um tipo de abordagem e humor muito leve, perspicaz, tá? Para publicar coisas, vamos dizer assim, que seriam, talvez por outro autor, muito maçantes de serem lidas. Na linguagem que a Alexandra usa, fica gostoso de ler, então eu recomendo muito a leitura desse livro. Ela introduz a percepção do cachorro a partir da experiência sensorial, né? Traça inclusive paralelos com, por exemplo, o carrapato. O ponto de vista do cachorro é diferente do ponto de vista do carrapato. Vale a pena ler, não vou explicar aqui. O mundo que um precisa absorver é completamente diferente do outro, e isso vale para mim e para você. O mundo que eu preciso absorver é diferente do mundo que o teu cachorro precisa absorver. Logo, as necessidades sendo diferentes, os comportamentos decorrentes das necessidades, da obtenção ou da evitação, serão também diferentes. Você não pode esperar que o teu cachorro entenda a linguagem humana. Aí, acabou a luz, vai assim mesmo no escuro agora. Você não pode esperar que o teu cachorro absorva o mundo da mesma forma que você, tá? Acabou a luz, eu perdi a linha de raciocínio, então vamos fingir que era isso que eu tava falando. Olha quem tá aqui. O Andy, dá oi pra câmera. Não precisa ter medo. Ai, um vento gostoso, graças a Deus, meu pai do céu. Bom, vamos tentar retomar aqui a parada. Então, nesse livro, e juntando aqui, eu começo a trazer para você um pouco de como foi a minha pesquisa, pesquisa e desenvolvimento da teoria do adestramento hacker, que acabou se comprovando muito eficaz na prática, e da aplicação da neurociência afetiva, neurociência comportamental, etologia, behaviorismo, o entendimento dos 4 quadrantes, como eles funcionam, em que gradação eles têm que ser aplicados, tudo isso mesclado, tudo isso que eu falei nos últimos vídeos e que eu vou falar nesse, tudo isso mesclado para compor a teoria do adestramento hacker, que se torna, como eu falei, uma prática muito eficaz. Então, quando a Alexandra Horowitz começa a introduzir o ponto de vista do cachorro de acordo com a forma como ele experimenta o mundo de maneira sensorial, ou de acordo com cada um dos seus sentidos, descreve isso muito bem no seu livro, juntando com o livro que eu falei também no vídeo anterior, que é o Animals Make Us Human, da Templo Grandin. Veja o filme dela, é muito bom, tá? As coisas começam a ter ali o seu pontapé inicial, e eu começo a entender, então, que o adestramento 100% positivo, e aqui não é a crítica no sentido de não existe treino 100% positivo, não. Tô falando assim, o treino 100% positivo, em que você consegue controlar grande parte. Inclusive, um dos mantras do treino 100% positivo é positivo, gradual e controlado. E cai por terra a ideia de que seja controlado, porque, como eu falei, você não controla o que vai acontecer. Tá? Você consegue planejar com base naquilo que você sabe que sabe fazer e entendendo que algumas coisas você não sabe vai ter que aprender. Então você consegue planejar, mas jamais ou muito raramente controlar. E é esse o grande percalço que o adestramento positivo encontra nos dias de hoje. Cara, não dá para controlar tudo. A gente tem, principalmente depois da pandemia, a rotina das pessoas ficou muito mais maluca, né? Trabalho e vida pessoal se mesclaram demais. Se antes a gente levava trabalho para casa, depois da pandemia isso ficou uma loucura com a ideia de home office. Viajar a trabalho se tornou cada vez mais frequente. E entra em contraste direto com a ideia de que você trabalha de home office. 5 dias por semana na sua casa, com seu cachorro o tempo inteiro, de repente você some por 10 dias a trabalho. Entra em contraste, isso bagunça muito a cabeça do cachorro e é também um elemento que você não controla. Então tem todas essas reflexões minhas a respeito de como o adestramento tem que se encaixar e se atualizar para os dias de hoje, e não simplesmente ser uma fórmula. A pessoa que tem um cachorro, ela precisa adquirir a inteligência de como o cachorro aprende, de como ela pode se tornar mais efetiva e onde ela tem que focar a sua atenção e a sua ação para conseguir os resultados que ela quer. E não ficar dependente de uma fórmula que talvez não se encaixe bem para ela. Não ficar dependente de um profissional que vai falar senta, deita, fica, vem, que definitivamente não é o todo necessário. Inclusive eu tenho um desafio para você que está assistindo esse vídeo e tem algumas dificuldades com o seu cachorro. Você gosta de truques, são maravilhosos, né? Passa por baixo da perna, pula, sobe em árvore, dá duplo carpado. O maior truque que você pode ensinar pro teu cachorro nos dias de hoje é ensinar a andar em linha reta, cara, sem punir, tá? Porque se for para ficar enforcando e andando com a guia tensa, você não tá deixando o teu cachorro errar. Logo ele não tá acertando, você só não tá deixando ele errar, entendeu? Eu quero ver você ensinar o truque de andar em linha reta, dando a liberdade pro seu cachorro tomar decisões erradas. Esse é um truque difícil pra caramba. E melhor ainda, sem você ter que ficar dando comando. Junto, 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 junto. Ou como, Lucas, você provocou, cara, e você saiu correndo. Agora você tá muito ferrado, bicho. Agora eu vou mostrar, entendeu? Porque no vídeo anterior eu coloquei um trecho sem citar. Agora eu vou fazer questão de citar você. Porque pra você fazer essa merda, isso não é adestramento, tá? Isso não é adestramento. Se você quiser chamar de treino do zigurate, chama. Mas não é adestramento.
ok? Então isso, você não está ensinando nada para o teu cachorro. Você está limitando o erro e não ensinando o acerto. É o pior dos mundos, chama microgerenciamento. Qualquer pessoa que já tocou uma equipe, que tem uma empresa micro ou pequena, sabe que microgerenciar é um inferno. E a gente quer fazer isso com os nossos cães. Por quê? Porque a teoria da dominância trouxe, o adestramento positivo falou, você tem que controlar, tem que ser positivo, gradual e controlado. E o brasileiro, ele tem na sua cultura, até por cultura política, a sociologia se misturam, mas também por conta de política, a dependência de alguém microgerenciando. É um aspecto mais filosofal aqui, não vale a pena entrar, mas só para citar que isso está muito no DNA do brasileiro. Mas então vamos lá, agora eu falei muito de como foi o processo investigativo que deu a ideia do adestramento hacker, por quê? Porque surge exatamente a partir da leitura desse livro. Então o que a Alexandra Horowitz traz? Ela introduz a cognição canina ao grande público, porque é uma leitura, como eu falei, gostosa, agradável mesmo, bem-humorada até em diversos pontos. Ela desloca o foco que vinha sendo aplicado até então, que é de quem manda, passando para como o cão sente, percebe e decide, tá? E isso aqui é elevado ao nível máximo dentro do adestramento hacker, porque, como eu falei, ele já introduz também, complementando a neurociência afetiva, que é a base do funcionamento de todo mamífero. O marco cognitivo que a Alexandra Horowitz introduz é como o cão deixa de ser submisso ou dominante e vira um sujeito perceptivo. E aqui entra também o desdobramento aplicado, elevado à enésima potência dentro do adestramento hacker, que é o conceito que eu chamo de dar liberdade de escolha. Ou seja, você não vai ficar microgerenciando o teu cachorro, você vai ensinar o que ele deve fazer e você vai recompensar o acerto, você não vai recompensar o erro e obviamente você vai planejar para que o seu cachorro tenha mais chances de acertar e, portanto, ser recompensado, o que vai em última instância reforçar o vínculo. Só que não é qualquer acerto, não é um acerto do tipo comando senta, deita, fica, vem. Não. Aqui, com essa ideia central do livro, de que o cachorro ele é um sujeito perceptivo do mundo, e juntando aqui com a ideia de liberdade de escolha, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento de habilidades sociais. Então, se o teu cachorro mostra a habilidade social correta para a situação, ele será recompensado. Se ele mostra a habilidade social inadequada para a situação, foi você que errou. E aqui nesse sentido, então, a cabeça do cachorro entra depois da queda da teoria da dominância e vem para, entre aspas, substituir, porque assim como o livro Wolf Behavior, esqueci o nome agora, vou colocar na tela, perdão, como o livro do David Mitch foi muito popular, o livro da Alexandra Horowitz também foi muito popular. Então, digamos, ele entra em substituição à teoria da dominância, até mesmo para o grande público. Infelizmente, a adesão vai demorar um certo tempo ainda para ser tão ampla quanto foi a da teoria da dominância, até porque muitos adestradores, na verdade, Lucas, meu querido, um abraço para você, se recusam a rejeitar a ciência que já caiu por terra, tá? Então, enquanto naquela época menos adestradores com menos acesso a grande mídia podiam propagar a teoria da dominância, hoje muitos adestradores, ainda adeptos da teoria da dominância que já caiu por terra, com acesso à grande mídia, continuam propagando a despeito da teoria da dominância já ter caído por terra. Entendeu esse troço? Entendeu, né? Acho que eu fui claro aqui. Bom, retomando, então de 2010 até hoje começa a ocorrer uma ampliação do entendimento do papel do adestramento positivo também no entendimento do que é o cachorro. O papel do adestramento positivo, ao questionar, começa também a entender melhor como o cachorro funciona. E nesse sentido, a gente começa a entender como o cachorro aprende, a gente começa a entender a influência das emoções, a história do cérebro trino, né, que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico e córtex. A gente começa a entender, então, o papel das emoções no aprendizado. A gente começa a entender a motivação do cachorro para obter ou evitar, obter recompensas, interações, etc. Evitar estímulos aversivos de modo geral. A gente começa a entender o papel do vínculo entre humano e cão. Então, aquela ideia de que o cachorro é o melhor amigo do homem, não dá. How to be your dog's best friend, né? Aquele livro do Monks of New Ski. Cara, aplicando dominância, isso não é vínculo, entendeu? Não tem como ter vínculo dessa forma, né? Esse é o negócio. A gente começa a ressignificar, a traduzir melhor, entender melhor a semântica por trás da palavra vínculo, ok? Que inclusive hoje o pessoal também do positivo, nossa senhora, sai usando como se fosse um talismã, né? E a gente começa a entender a neuroplasticidade. Inclusive, Ian Dunbar, só um parênteses aqui, eu fiz um curso que é um papa do adestramento. O Ian Dunbar, e já um senhor na época que eu assisti o curso dele, 2017, ele falava, ele mesmo, eu acho que teve que depois revisar, porque ele fala, cara, não tem neuroplasticidade no cérebro do cachorro, e tem, né? Então, ele, tudo bem, menos acesso ou já mais tempo no mercado, ou talvez um curso online
desatualizado, a velocidade da atualização de cursos em 2017 não era a mesma que é hoje, na data da pesquisa 2025, tá? Na data da pesquisa que eu estou trazendo aqui para você no vídeo, que você não sei quando é que você está vendo. Então, algumas coisas podem ter mudado e o ponto de vista dele também pode ter sido atualizado, entendido que de fato há neuroplasticidade no cérebro do cachorro, ok? Então o adestramento ele passa a ter uma abordagem mais emocional na educação, começa a entender o papel do manejo de ambiente, né? Então uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, falo nos cursos, você não entende manejo de ambiente, você não consegue educar teu cachorro. Você não entende que ao sair para passear você está fazendo manejo de ambiente e ao deixar seu cachorro em casa, seja limitado no espaço, seja com acesso ao apartamento, à casa inteira, você está fazendo manejo de ambiente. Você não entende isso, provavelmente está fazendo errado, ok? Então isso começa a ser aplicado também já a partir de 2010. A comunicação interespécie, então começa a haver essa tradução de como o cachorro percebe a relação com o ser humano. A dominância vira um conceito histórico mal aplicado. A neurociência afetiva, etologia, behaviorismo, aprendizagem social e vínculo humano-cão vão começar a se mesclar já a partir de 2010, mas como eu falei, sendo potencializados através do adestramento hacker, ok? Então existe um grande salto temporal disso que começa a ser entendido para isso que eu fiz e apliquei a partir de 2023. Que a gente vai chegar nesse vídeo ainda hoje, ok? Nesse sentido, para a gente fechar então, dominância hoje é ou deveria ser percebida como um conceito histórico inadequado, né? Então ele foi uma parte do processo de pesquisa, uma parte do desenvolvimento científico, uma ciência frágil, porque ela não tem é tão frágil que qualquer não é, já citei no primeiro vídeo, né? O Jairo Teixeira também me bloqueou quando eu questionei. Então esse pessoal da dominância não só usam uma ciência frágil, como são eles mesmos muito frágeis, né? Se eles não tiverem apenas reforçadores, eles não conseguem ser dominantes. Olha que interessante, né? Vocês não entendem dominância, né? Vocês deviam assistir meu vídeo da Jack Pansep e David Schmidt, né? Neurociência afetiva versus teoria da dominância. Vocês deviam assistir. E trabalhar um pouco melhor o ego de vocês, aí vocês são muito frágeis. Bom, fechando. Então o Alpha Row, que é aquela ideia de que o cachorro tem que ser dominado fisicamente, porque é isso que um lobo de cativeiro faria, e portanto, no salto lógico dos grandes burrões, né? Se o lobo de cativeiro faz, o lobo da natureza também faz. E não faz. Tá? Exceto, como eu falei no vídeo anterior, a dominância através de agressão é rara e disfuncional. Um outro marco importante que vai acontecer também em 2011 é o lançamento do livro Cão Senso, ou Dog Sense, o título original, do John Bradshaw, que é uma literatura que eu mostrei aqui, que é este livro aqui, muito bom, tá? E esse aqui é um livro não tão fácil de ler, mas muito bem embasado e muito reconhecido e validado no meio acadêmico. É um livro muito bom tecnicamente. Recomendo a leitura, inclusive a Luísa Mel estava lendo esse livro, né, quando eu comecei essa saga aqui da autópsia do adestramento. Se não me engano, estava no começo, né, Luísa Mel? 2025, o livro foi lançado em 2011. Você trabalha com esses troços aí, né, de ONG, bem-estar animal. Talvez fosse bom dar uma agilizada nessa leitura aí, hein, Luísa Mel? Tô só dizendo, tá? Já tem 14 anos, né, meu, que esse livro foi lançado, então assim... Vamos correr com esse troço. Bom, nesse livro, então, John Bradshaw mostra que cães não são lobos, ele traça os paralelos, explica diversas nuances, né, desse 99,96% de genética similar entre lobos e cães, ele explica todas as nuances desse 0,04%. Cães são especialistas em humanos, também é uma abordagem que o John Bradshaw traz, explica como o cachorro, eu vou traduzir aqui, tá? Nas minhas palavras, o cachorro não tem nada para fazer, você tem muita coisa para fazer. Seu cachorro aprende muito rápido, principalmente se ele foi trazido para casa enquanto filhote, ele aprende muito rápido como você funciona e ele quer continuar validando esse sistema de aprendizado que ele teve. E a isso, os adestradores da dominância dão o nome de seu cachorro é dominante. Quando, na verdade, na neurociência afetiva, que não é trazida no livro do John Bradshaw, isso daí é trabalho de um troço chamado cérebro preditivo. O cérebro preditivo tenta antecipar eventos. Se ele antecipa com um grau de sucesso, ele é recompensado na tentativa de acertar. Ao acertar é recompensado e futuramente, com base nesse aprendizado prévio, ele quer continuar acertando, mas o aprendizado tem que ser aquilo que ele aprendeu. A recompensa tem que vir através daquilo que ele aprendeu, porque na cabeça dele, eu sempre fiz assim, tem que continuar fazendo. A gente pode chamar no mundo humano de teimosia, o adestramento da dominância chama de seu Cheats é dominante, seu Lhasa é dominante, ele quer dominar a casa e o mundo. Quando na verdade não é isso, tá? Ele é só um observador e quanto mais filhote, mais rápido aprende, ou dá a entender que aprendeu. No livro também há críticas explícitas à aplicação do Alpha Row e do sistema de coerção na educação de cães. E aí, nesse sentido, também o John Bradshaw ele consegue traduzir
a conceituação do laboratório, toda a pesquisa acadêmica, toda a pesquisa científica, ele consegue traduzir isso de uma maneira bastante inteligível para o público em geral. Inclusive, como eu falei, esse livro, se eu não falei claramente, estou dizendo agora, esse livro tem a tradução em português. É uma das poucas publicações de altíssima qualidade que foi traduzida para o português. Outra, como eu falei, é A Cabeça do Cachorro. Só que tem um outro viés, uma outra abordagem. Ambos pesquisadores muito sérios. Bom, a partir daqui a gente dá um salto então para 2016, que foi quando eu comecei. Não é venda de curso, pode continuar, porque eu vou continuar te trazendo conteúdo aqui, tá? Eu estou ainda derrubando a teoria da dominância e te mostrando que você tem diversas possibilidades. Você pode trabalhar com o pessoal do adestramento positivo, que entende que a punição não ensina, mas pode ser um limitador importante, ou seja, o pessoal não vai partir da premissa de que deve punir, mas trabalhar com a premissa de que vai ter que ensinar e recompensar o acerto, ou seja, ensine, reforce, ignore o erro quando possível, se antecipe para não ter que ignorar o erro que não é possível. Esse é um adestramento positivo bem conceituado, inclusive esses 4 pilares do adestramento positivo eles foram traduzidos pelo Renato Zanetti, da Dog Solution. Muito bom também, não sei se ainda está dando palestras, mas a palestra que eu assisti dele realmente excelente. Dá para simplificar aqui assim dentro desses 4 pilares, tá? Eu inclusive usei muito isso no meu início de jornada, já tinha feito o curso de adestramento positivo, tá? Já tinha feito o de adestramento negativo, já tinha feito o de adestramento positivo, tentei aplicar com excelência esses 4 pilares aí. Mas claramente não foi o suficiente, tanto que eu vou começar a partir de 2016 agora, tá? Então você pode trabalhar com o pessoal do treino misto, que entende que determinados comportamentos ruins devem ser punidos, mas proporcionalmente à gravidade do comportamento, e que sim, o cachorro tem que aprender com base no reforçador positivo, no incentivo, na motivação para obter aquela recompensa. Você tem esses 2 caminhos até agora, você tinha a teoria da dominância, né? Se você ainda acredita nisso, eu não vou nem repetir os 3 critérios possíveis para você continuar acreditando em teoria da dominância. Eu só vou te falar o seguinte, na verdade eu vou te perguntar, como é que você dorme à noite, sendo você adestrador ou sendo você o dono de um cachorro, como é que você dorme à noite sabendo que você é um merda? Você pode me explicar? Coloca aí nos comentários, eu quero muito saber, eu quero muito entender. Como é que você consegue dormir em paz assim? Ou você não dorme em paz? 1 minuto de silêncio para você viver seu luto emocional. Voltando então, em 2016 eu comecei a perceber que essa ideia de positivo gradual e controlado, principalmente controlado, não era possível. Infelizmente as pessoas não têm o tempo hábil ou até mesmo a disposição para fazer aquilo que é exigido delas, enquanto tutores que não querem punir seus cães. Eis aí então a ideia de que o pai de pet deixa o cachorro fazer o que quer e ele também não ajuda no adestramento. Eu começo também a questionar alguns resultados muito aparentes, principalmente de redes sociais, essa ideia de que, principalmente hoje, né? Hoje, eu não sei se principalmente hoje, mas para mim hoje está mais evidente devido à cruzada que está sendo conduzida aqui da autópsia do adestramento. O que tem de gente é completamente retardado isso, tá? É completamente retardado isso que eu vou te dizer. A pessoa pendura o cachorro pela guia, faz o cutucão na costela, no pescoço, cada um justifica de um jeito. O que faz na costela fala porque... O que faz no pescoço fala porque... Todos falam a mesma merda, ou seja, não importa o que eles estão falando, porque não existe isso. Na vida natural não existe, né? Se quiser levar a vida de gente encarcerada e dizer que lá dentro funciona de uma determinada forma, logo do lado de fora do presídio deveria funcionar igual, então talvez eles tenham razão, né? Mas eu não quero viver nesse mundo, entendeu? Que do lado de fora do presídio é igual ao lado de dentro, principalmente no Brasil. Bom, enfim, então, hoje aparece muito a ideia de que olá, tá traumatizado? Não. Tá com medo? Não. Cara, na boa, você botou o teu cachorro ou o cachorro que está em treinamento na ressonância magnética antes, durante e depois para ver a atividade neurológica? Não, né? Então você está tirando a informação de que o cachorro não ficou traumatizado. De onde? Assim, só para eu saber, é do seu cu que você está tirando? Só pode ser do seu cu que você está tirando essa informação. Ai, cara. Tem uma live sobre trauma aqui que eu fiz na época das enchentes do Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui na descrição também, tá? Trauma é um processo de formação de sinapses que vai integrar memória e vivência. Memória e vivência no sentido de que isso aqui foi útil para mim, isso aqui foi inútil para mim. Naquele processo de poda, né, de neuroplasticidade. Quem assistiu divertidamente, dá pra gente entender aquelas bolinhas sendo jogadas fora lá, que são as memórias inúteis que estão lá armazenadas, processo similar, fazendo analogia com divertidamente. Que é pobre, eu sei, para conversa aqui, mas é só para ilustrar e trazer uma didática mais simplificada mesmo.
né? Vamos dizer assim, uma memória normal, uma vivência normal positiva, ela precisa de muita repetição e reviver aquela memória repetidas vezes constantemente. Uma experiência negativa, branda, vai precisar também de algumas repetições para que ela de fato se comprove como um trauma. Você vê muito isso em cachorro que não foi exposto socialmente de maneira precoce e depois das vacinas começa a fazer os passeios. Então não é no primeiro passeio que você vai ver que horror, que a gente não fez a exposição social precoce. Você vai ver a partir de 3, 4 meses, ou seja, aquela vivência sendo repetida todas as vezes, todos os dias. Não é na primeira visita ao parque que você vai ver, claro, tem exceções, mas estou falando assim, linhas gerais. Não é na primeira visita ao parque que você vai ver o seu cachorro que não foi exposto precocemente mostrando reatividade e agressividade. Não, você vai ver na quinta, sexta vez, talvez, dependendo do tipo de experiências que aquele parque oferece para esse cachorro. Já o trauma, que é uma... Então, perceba, a memória positiva, ela demora mais para ser validada, vamos chamar assim, ela precisa de mais repetições, porque o que é positivo tem menos peso do que o que é negativo, porque o que é negativo representa a continuidade da vida, ou seja, se eu evito o negativo eu continuo vivendo, e para mim é mais importante continuar vivendo do que obter uma recompensa qualquer. Tem vários estudos sobre isso, a ideia de que, por exemplo, ganhar R$1.000 é menos prazeroso do que desgostoso, aversivo perder R$1.000, né? Tem vários estudos a respeito disso, tá? O cérebro vai trabalhar com essa ideia de que perder é muito ruim, ganhar é meio que uma obrigação. Grosso modo é isso, tá? Já o trauma, ele pega essa ideia de que eu preciso continuar garantindo a continuidade da minha vida e é urgente, eu preciso aprender, desenvolver um comportamento agora, nesse momento, do contrário eu morrerei afogado como os cães lá do Rio Grande do Sul. E o trauma ele pode se manifestar dias ou semanas depois, quando o cachorro for novamente exposto àquele tipo de contexto. Quando algum elemento que o cérebro identificou ali como este aqui é o problema, por exemplo, tem uma garrafa de água aqui, tá? Este aqui é o problema. Dentre tudo que está no cenário, este aqui é o problema. Enquanto eu estou aqui num cenário que tem todos os elementos, mas não tem nada semelhante a isto aqui que me fez desenvolver o comportamento adaptativo decorrente do trauma, eu não vou mostrar que eu estou com trauma, entendeu? Eu preciso de um elemento muito óbvio que me remeta à experiência que fez eu manifestar o comportamento adaptativo e aí eu posso dizer, teve trauma ou não teve. Então não é numa questão de um vídeo de 1 minuto e meio, burro do cacete, vocês são muito burros, cara, porque vocês deveriam saber disso que eu estou falando aqui. Deixa eu contar um parênteses aqui. Antes de eu lançar curso, antes de eu fazer determinados atendimentos, por exemplo, cachorro com agressividade, para mim é tranquilo, que foi o que eu tive que resolver com a Wendy de cara. Qualquer porte, o Wendy tem 7 quilos, sim, mas o processo é o mesmo, cachorro é cachorro. Reatividade foi um processo mais demorado para eu aprender a resolver. Então, o que eu estou querendo dizer? Antes de eu começar a falar, esse treino serve para reatividade, eu testei muito com diversos cães e principalmente fazendo online, eu sequer cobrava. Antes de colocar qualquer conteúdo online sobre reatividade, eu sequer cobrava do meu atendimento presencial ou do meu atendimento online, porque eu estava em processo de aprendizado. Hoje, a pessoa vai para a internet como adestrador, vou falar de adestrador, mas qualquer profissão, você abre o olho para esta coisa, tá? Ela vai para a internet como adestrador, ela não validou isso pelas próprias pernas, pela própria experiência. Ela não atendeu um cliente que falou assim, cara, não tá legal. Não está legal, eu estou fazendo o que você está falando e não está dando certo. E aí, ela pegou o cliente que filmou, que mostrou, e ela falou, ajusta, tenta fazer assim, tenta fazer assado. Ela não passou por esse processo de aprender a partir da coleta de dados daquilo que ela está ensinando. Entendeu? Eu te dou uma informação, você me traz o retorno. Eu pego o teu retorno e falo, tem um problema aqui, vamos tentar ajustar. Aí você me traz o retorno novamente. Aí eu falo, vamos tentar ajustar. Então esse processo de lapidação eu fiz amplamente. Então por pelo menos 6 anos foi lapidação. Depois eu comecei a arranhar a entrega do adestramento hacker e hoje é um produto consolidado. Essas pessoas não fazem isso. Elas vão para um curso, saem fazendo loucamente aquilo que elas aprenderam no curso e saem entregando isso como se fosse a solução da vida de milhares de pessoas. E sabe qual é o pior? Hoje em dia existe um troço chamado marketing digital. Aqui eu também tenho ampla experiência, porque eu sou formado em marketing, portanto sou o quê? Marqueteiro, você respondeu? Tá errado, é marketólogo. Marketing digital não é marketing. Marketing digital, da forma como é feita hoje, é a mais pura, é o puro suco da enganação. É pegar o que existe de meritório no marketing, na ideia que o profissional do marketing, o marketólogo, consegue aplicar no mercado, pegar aquilo que tem de mais meritório, distorcer, deixar estragar e depois vender para você. Isso é marketing digital hoje em dia. Não estou falando que todo mundo faz isso. Estou falando a maioria das pessoas faz isso. Elas copiam e colam posts que estão tendo ampla divulgação nas redes sociais, nos algoritmos. E principalmente, o que está tendo ampla divulgação? Aquilo que chegou para elas.
o curso de adestramento que elas fizeram chegou para ela porque foi copiado e colado, porque ele foi já um produto copiado e colado de outra pessoa que vendeu um curso de adestramento para essa pessoa que dominou melhor o algoritmo da rede social e teve talvez um gestor de tráfego melhor. Nesse sentido, chegou para uma pessoa que hoje está te entregando conteúdo patrocinado, um anúncio, por exemplo. Saiba diferenciar o que é um anúncio. Muita gente responde nas minhas pesquisas: ah, conheci você através de anúncio. Você não me conheceu através de anúncio, principalmente nos últimos 2 anos. Você me conheceu através do algoritmo do YouTube e eu consegui de alguma forma fazer essa merda funcionar e te entregar esse vídeo. Não foi pago. Se eu pagasse para aparecer, meus vídeos não teriam 100 visualizações na primeira semana. Eles teriam 4.000 visualizações, eles teriam 20.000 visualizações, dependendo do dinheiro que eu tivesse para investir no tráfego, entendeu? Então esse pessoal vai, faz um curso qualquer, não questiona, sai replicando essa experiência, usam muito gestão de tráfego. Por quê? Porque eles são produtos que foram copiados e colados e, portanto, continuam copiando e colando. Se o cara que vendeu o curso fala, você precisa de alguém para fazer sua edição de vídeo, o seu filmmaker, o seu blá blá blá, eles vão fazer isso. Eles vão se atolar em dívida e aí eles precisam de 300 mil seguidores para se gabar de que venderam 1.200 cursos. Ai, meu Deus, é inacreditável. Só a título de comparação, né, já que ser grande nas redes sociais para esse pessoal é muito importante, porque ao final eles precisam de autoafirmação, eu não saí do tema do vídeo não, tá? Só que é importante para você que está querendo aprender. Só a título de comparação, eu tenho 10 mil seguidores conquistados a duras penas no Instagram e 20 mil inscritos no meu canal. Tenho 869 alunos online. De 10 mil seguidores, hoje, né? Tenho 869. De 20 mil eu tenho 869. O cidadão tem 360 e poucos mil e tem 1.200 alunos, faz a proporção aí. Eu diria que você está gastando dinheiro demais, que a sua conversão é muito baixa, meu querido. Só dizendo. Aí você quer me dar dica de como eu posso ter sucesso na vida, Lucas? É sério isso? Eu não vou nem falar de número, tá? Que eu tenho certeza que o teu faturamento é menor do que o meu. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos voltar então. Deu para entender esse troço então, tá? Todo esse questionamento que esses adestradores não fazem e que eu fiz me permitiram entender que não se trata de ser positivo ou negativo, de usar o treino misto ou não usar, de condenar um determinado equipamento ou outro, e principalmente não se trata nem da raça do cachorro, tá? Que isso vai ser importante mais adiante, tá bom? E aí, de 2017 até 2023, então, foram esses 6 anos de investigação silenciosa em que eu lia, estudava, aplicava, tentava, adaptava, colhia resultado, colhia feedback do tutor presencial, colhia feedback das turmas online, que eu cobrava baratinho quando cobrava. As primeiras turmas eu cobrei muito baratinho, que era para testar como era o atendimento online. As primeiras turmas que eu cobrei baratinho, mas antes eu atendia também gratuitamente, como eu mencionei, né? Então eu comecei ali a traçar os primeiros passos do que viria a ser e é hoje o adestramento hacker. E um dos primeiros rompimentos com a ideia de adestramento positivo foi o conceito do enriquecimento ambiental. Coisa que inclusive o Jairo, que me bloqueou, tem um vídeo no canal dele falando que enriquecimento ambiental é coisa de leão de zoológico, que é uma modinha. Claramente é uma pessoa absolutamente fechada para o aprendizado, né? As coisas têm que ser do jeito do Jairo, as coisas não podem mudar, não é verdade, Jairo? As coisas têm que continuar sendo o que sempre foram. E as coisas que sempre foram são porque você quis que fosse, não é verdade, Jairo? Falando com um aluno novo ontem, ele me perguntando o que eu achava de enriquecimento ambiental para crianças. Eu fico doido com essas modinhas, cara. Eu pensei, eu não posso ser um cara grosso, né, sempre, né? Tem que ser um cara mais polido. Eu falei, eu acho que enriquecimento ambiental é uma idiotice. Cara, porque eu fico nervoso, me mexe comigo. Como assim enriquecimento ambiental, cara? Enriquecimento ambiental é para leão, para leopardo, é tigre no jardim zoológico. A ideia do enriquecimento ambiental é porque o último trabalhador do zoológico que foi jogar bolinha com o leão foi comido. Aí o outro foi fazer o cabo de guerra e foi comido. Engoliu, o leão comeu ele. Então, como não dá pra jogar bolinha com o leão, nem fazer cabo de guerra com o leão, nem fazer o leão correr do lado da bicicleta, pular no rio pra buscar bolinha, nadar, fazer trilha com o leão, entende? Fazer giros com o leão, frisbee, ok? Flyball. Como não dá pra fazer essas coisas com o leão, eles inventaram uma coisa chamada enriquecimento ambiental. Esse cara fez uma coisa que jamais deve ser feita em casa. Tentou assustar o leão. Sim. A vida real não há nada melhor do que o tigre de 200 quilos correndo por seus braços. É assim que o amor verdadeiro se define. E essa mulher não consegue chegar ao trabalho a tempo porque seu gato simplesmente não a deixa ir. Qual que é o grande lance? O enriquecimento ambiental, ele se mostrou ineficiente, não
não uma questão de moda, não uma questão de ser infrutífero, mas ineficiente do ponto de vista de não ser o todo necessário durante a época da pandemia. As pessoas em casa enlouqueceram com seus cachorros. Então ali começou a nascer a semente de algo que viria a ser o substituto do enriquecimento ambiental, ou um complemento majoritário, que é o desenvolvimento lúdico das capacidades sociais do seu cachorro. Calma, a gente vai chegar lá. Então eu fiz um vídeo, eu vou deixar a thumb e aí na descrição também, o link desse vídeo, falando que enriquecimento ambiental é coisa do passado. Por quê? Porque o enriquecimento ambiental ele veio ganhando uma proporção ao longo da 2020, 2021, né, repetindo, a época da pandemia e tal, desproporcional ao que ele consegue suprir de carências e demandas do cachorro enquanto espécie. E aí a gente pode traçar aqui, dar um salto temporal para 2023, aqui eu estava falando de 2021, 2022, então a gente pode ir para 2023, quando eu começo a articular mentalmente, assim, e depois eu organizei numa série que acho que foram de 11 lives, 11 aulas ao vivo, que foi a faísca, né, do adestramento hacker enquanto curso. Então eu tinha uma teoria que eu queria testar, como eu falei, né, eu testo antes de sair vendendo coisa por aí, dizendo, esse aqui é o supra-sumo. Então eu fiz uma série de acho que 11 ou 13 aulas ao vivo, dissecando assim, trazendo as pessoas para conversar, botei dinheiro para atrair gente, sim, fiz tráfego pago para não vender porra nenhuma. Eu fiz isso para as pessoas virem ver esta nova abordagem do adestramento, que eu estava testando na minha cabeça e testar a ressonância disso com o público, entendeu? E a ressonância foi muito positiva. Então nessa série eu trabalhei os 5 sentidos individualmente, eu trabalhei com a questão do desenvolvimento lúdico, que já era um conceito que eu vim introduzindo desde 2020, eu consegui condensar de uma maneira mais prática para as pessoas nessa série de aulas ao vivo que eu fiz em 2023. Eu trouxe ali também a ideia, um desdobramento do condicionamento clássico e condicionamento operante, o papel deles na vida atual, no mundo atual. Então não é esquece Skinner, mas esquece aquilo que ficou retido no laboratório com os estudos, entendeu? E Pavlov também. Tá? A Karen Pryor, como eu falei no vídeo anterior, ela já arranhou, e não é demérito dela, ela fez o que ela tinha que fazer em 1984. E como para ela fez muito sentido, e não está errado que tenha feito sentido, a aplicação do Clicker Training, foi ali que ela focou e está tudo certo. O Pedro Calabres tem uma abordagem muito interessante, eu devo replicá-la aqui. Se você é um professor, se você é um instrutor, se você é um docente, se você é alguém numa posição de ensinar algo a alguém, você tem que escolher uma linha didática. Então, não é que eu nego as outras enquanto adestrador que ensina o adestramento hacker, mas eu escolho o adestramento hacker por entender que ele tem um valor mais prático e aplicável na vida no mundo moderno do que as outras metodologias. Eu estou escolhendo um caminho didático. Claro, óbvio, fui eu que desenvolvi, mas os meus alunos que fizeram adestramento hacker também escolhem fazer isso. Por quê? Porque passaram por outras linhas de adestramento e falaram, de fato, o adestramento hacker é o mais prático e aplicável na vida moderna dos dias atuais. É isso. A Karen Pryor escolheu um caminho didático. Ela desenvolveu uma tese, que é o Clicker, o adestramento positivo, sem necessidade de punição, sem necessidade de coerção. Trabalhou em cima dessa tese, desenvolveu a técnica a partir da tese, que é o Clicker Training, por exemplo, o shaping, a modulagem, nome que você quiser dar, e focou nisso. Ela escolheu um caminho didático. Não é demérito dela não ter chegado nas conclusões que eu cheguei com o adestramento hacker, aplicando a neurociência afetiva no troço. Talvez ela tivesse... se estivesse no Brasil com a necessidade de pagar boletos que o brasileiro tem, talvez tivesse largado o Clicker Training e feito o adestramento hacker com outro nome antes de mim. Mas não foi o que ela fez, tá bom? Tem outros adestradores que escolheram outro caminho didático e prático também. A Grisha Stewart é maravilhosa. Eu aprendi muito com ela e também adaptei dentro da neurociência afetiva para o adestramento hacker, que é o melhor adestramento para os dias atuais, para essa vida moderna, maluca que a gente vive hoje, tá? Enfim, então só fazendo essa consideração aí. Então nessa série de lives, retomando 5 sentidos, a gente trabalhou com a questão de equilíbrio. Então o cachorro hiperestimulado ele não serve, tá? Eu não quero o Border Collie tarado pela bolinha, eu quero um Border Collie equilibrado, eu quero um Border Collie como o Chilaquiles, que toda a creche que vai, quando os tutores mudam, quando vão viajar, leva o cachorro na viagem, deixa o cachorro na creche da cidade de destino, toda a creche que vai, porra, o Chilaquiles é um Border Collie fora da curva, porra, o Chilaquiles é um cachorro exemplar. O que me liga de cliente, indicado pela Gabi e pelo Guilherme, que já falei deles diversas vezes aqui no canal, não é brincadeira. Por quê? Porque Chilaquiles é um Border Collie, que ele é o modelo padrão que a gente quer que o nosso cachorro seja. Obviamente,
obviamente isso tem um preço, não é todo mundo que pode pagar o adestramento presencial de alto nível como o que eu entrego, tá? Voltando então. Então não quero Border Collie hiperestimulado, não quero Pastor Malinois hiperestimulado, quero um cachorro equilibrado. Equilíbrio é uma coisa que os adestradores da dominância não entendem. E eu vou explicar da forma como é equilíbrio. O equilíbrio como é dentro do adestramento hacker. Equilíbrio não é o que parece, equilíbrio é o que é. O meu cachorro é extremamente visual, eu vou equilibrar a utilização dos 5 sentidos. O meu cachorro é extremamente olfativo, eu vou equilibrar a utilização dos 5 sentidos. Eu não quero um cachorro hiperestimulado por barulho, eu não quero um cachorro hiperestimulado pelo toque. Eu não quero... Por quê? Porque ele vai começar a ficar ansioso, ou seja, entrar no processo de anseio para obter aquilo que o deixa hiperestimulado. Esse cachorro não é equilibrado, ele é meio equilibrado. Ele é meio equilibrado, ele é meio desequilibrado. Para mim, ele não serve. Para os dias atuais, esse cachorro hiperestimulado é meio equilibrado, ele não serve, ok? A não ser que você queira microgerenciar como fazem os adestradores da dominância. Hoje eu vou fazer então, já aproveitando, fazer um react maravilhoso de uma pessoa que já foi para as cucunha, né? Esse pessoal que influencia, talvez direitistas e esquerdistas tenham razão. Algumas redes sociais, alguns perfis deveriam ser censurados. Talvez, não sei. Políticos que discutam, sociedade civil que se engambele aí para resolver. Voltando então, a ideia do desenvolvimento do vínculo. Tem uma aula aqui no YouTube, vou deixar na descrição também, que é uma aula de adestramento hacker. Para assisti-la, por ser uma aula do curso, você tem que se tornar assinante do canal, vai estar lá para você. São os 3 níveis do vínculo. Não se trata de comida, não se trata de brinquedo, se trata de comida e brinquedo como pontes para ensinar habilidades sociais, que é o que o lobo na natureza, atenção pessoal da dominância, o lobo na natureza ensina habilidades sociais, e é por isso que existe vínculo sem dominância física entre lobo alfa e betinhas, como vocês, porque eles ensinam as habilidades sociais. Então eu dissequei esse troço nos 3 níveis do vínculo. Não é o vínculo... vínculo insuperável, jogue bolinha para o seu Border Collie. E aí, também nessa sequência aí de 11, 13, 9, não lembro exatamente quantas foram, porque também eu tinha um plano inicial, depois eu fui condensando ali, juntei 1, 2 no mesmo dia, juntei behaviorismo, etologia, Skinner e Pavlov, para entender que o mundo talvez, tá, seja uma grande caixa de Skinner. Lembra que eu falei disso no primeiro vídeo aqui, dessa sequência? Não lembra? Eu vou deixar o link para você assistir. Pois muito bem, então eu fiz esse troço aí, tá? Juntei com um negócio que já existia no curso Melhor Tutor do Mundo e desenvolvi um vídeo que ficou 2 vídeos, na verdade, que estão gratuitos aqui no canal, que são os 7 pilares da obediência. Então eu estou explicando o que você, tutor, está buscando quando você quer ter um cachorro, estou explicando por que você quer buscar, por que você está buscando isso e como que você vai alcançar aquilo que você quer depois de ter o cachorro, porque ter o cachorro não é garantia de que você vai ter o que você quer. Até porque você talvez não saiba o que você quer. Vai assistir esses 2 vídeos, são vídeos longos, como essa fase do canal em que eu busquei explicar as coisas, ou seja, não esvaziar de significado as coisas que são profundamente complexas, mas trazer uma didática acessível para grande parte do público, tá? Eu trouxe vídeos longos, muito bem detalhados, muito bem explicados e alguns muito bonitos, inclusive, tá bom? Vale a pena aí você se tornar membro e assistir, ou já vai direto para o adestramento hacker, que tudo que importa está lá, você não perde tempo garimpando. Mesmo aqui no meu canal tem muito conteúdo, apesar das playlists, tem muito conteúdo que não vai ser aplicado numa sequência lógica para você, tá bom? Então, voltando, trouxe 2 vídeos explicando os 7 pilares do equilíbrio, eu expliquei a composição dos gatilhos sensoriais, expliquei por que 99% dos tutores falham, então falham porque aplicam tudo que foi entregue até aqui, eu expliquei o papel das emoções, eu desdobrei cada uma das emoções, né, numa série de vídeos também, que tá aí no canal, deixar aqui treino emocional de cães, expliquei esse troço para quem quiser assistir, né? Juntei essa coisa toda após um trabalho investigativo bastante longo. Eu sei que essa parte para você pode estar parecendo, nossa, ele está querendo muito me vender um curso. Não, cara, tô te explicando o que é um adestramento hacker e tendo cuidado, respeitando a tua inteligência, de não fazer um vídeo de 1 minuto e meio para falar, compre o meu curso, porque é assim que se faz, eu mostro um resultado pronto sem explicar o processo. Estou respeitando a tua inteligência. Se para você não serve, pode ir embora do vídeo, não tem problema nenhum. Nesse sentido, então, para a gente ir condensando e indo para o final aqui do vídeo, eu poder fazer o react, o adestramento hacker, lembra do que eu falei parece que eu falo as coisas sem intenção, né? Lembra que eu falei do caminho didático, cada um vai escolher uma linha, a Karen Pryor escolheu a linha dela, eu faço a minha escolha aqui, por entender que o troço que eu desenvolvi foi decorrente de frustrações, de aplicações, de coisas que me ensinaram, dos milhares de cursos que eu fiz, os milhares de livros,
que eu li e tal, que não se aplicavam na vida real dos tutores do mundo de hoje? Lembra? Eu escolhi um caminho didático que é o que eu desenvolvi, por entender que ele se aplica melhor para todo mundo e por ter mais recorrência, tanto de compra, tá, Lucas? Tanto de compra quanto de indicações, tá bom? E por desistência de outros adestradores, devo dizer também, tá bom? Bom, voltando. Então, não é que eu, com o adestramento hacker, estou substituindo Skinner, estou substituindo os 4 quadrantes, não é que eu estou substituindo Pavlov, não é que eu estou substituindo nada. Não é isso. Entenda esse troço, presta atenção aqui. O adestramento hacker, ele faz o que estava faltando, que é integrar ao invés de segregar. O adestramento hacker vai traduzir em termos práticos aquilo que estava apenas no campo da pesquisa mental ou mesmo da literatura para você ler ali, né? Para você, vou pesquisar e tal. Então não, a gente vai traduzir em termos práticos. E o adestramento hacker vai trazer para você a possibilidade de fazer o adestramento do seu próprio cachorro de uma maneira que não só seja inteligente, mas seja gostosa, prazerosa, tanto para você quanto para o seu cachorro. Porque quando você começa a ver o seu cachorro com vontade de aprender, ao invés de apenas vontade de te apurrinhar e demandar a tua atenção, você vai começar a ver a consequência disso. Qual é a consequência do cachorro que tem vontade de aprender? Ele aprende, é saciado e te dá paz. O cachorro que só te apurrinha as paciência, ele te apurrinha as paciência, desliga porque o interruptor dele caiu, liga de novo, parece que todo dia é o primeiro dia, parece que todo passeio é o primeiro dia de passeio, parece que todo dia que você leva ele num restaurante, num espaço pet, é o primeiro dia que você leva no restaurante no espaço pet. Por quê? Porque ele não demandou o aprendizado de você. Ele só demandou a sua atenção, ele só, entre aspas, te incomodou. Quando ele percebe que ao demandar a atenção de você, ele não tem aprendizado, a atenção dele é direcionada para outra coisa, muitas vezes uma reatividade, muitas vezes uma agressividade, muitas vezes uma demanda por atenção alheia, muitas vezes por perseguir uma bolinha de umas crianças brincando de bola no parque. Ele não está demandando aprendizado, ele só está enchendo o saco. Então o adestramento hacker vem para resolver isso, vem para fazer o seu cachorro demandar de você aprendizado, para viver em paz nesse mundo caótico que talvez você não tenha criado, mas que definitivamente é parte dele. Então, nesse sentido, e aí já fazendo o preâmbulo, a abertura aqui para o react do vídeo de hoje, e calma, hoje não é o Lucas, no vídeo seguinte vai ser, tá, Lucas? Porque como eu falei, você encheu a porra do saco e me bloqueou, agora você aguenta. Você vai ver esse vídeo, vai chegar para você. Chegou um momento, então, em que eu simplesmente parei de ensinar comportamento e eu passei a ensinar o cérebro do cachorro. E mais do que adestrar tutores, que é uma frase como, não é o meu cachorro que precisa de adestramento, sou eu. Não estou adestrando você, eu não quero te condicionar. Você não é a droga de um tijolo. Opa, poupei um palavrão. Você não é another brick in the wall. Se você é geração Z, você não ouviu essa música, né? Você não é mais um tijolo na parede que tem que se encaixar num molde porque saiu de um molde. Você não é isso. Eu não te trato dessa forma aqui no canal. Apesar de algumas pessoas, pelos comentários, claramente demandarem ser tratadas como um tijolo. Você não é isso. Eu espero que você que está aqui até agora não seja. Eu respeito a tua inteligência. Nesse sentido, eu passei a educar cérebros. Eu passei a ensinar cérebros ao invés de ensinar comportamentos. Isso vale para você, tutor. Eu quero te dar autonomia para você nunca mais depender de adestrador. Para que você possa mudar de cidade, mudar de país, ir para outro continente ou outro planeta e ir com o seu cachorro sem depender de mim. Eu quero poder partir desse mundo em paz, sabendo que eu cumpri minha missão e que a pessoa que passou por mim, que passou pelo adestramento hacker e estudou esse troço, carregou, ganhou autonomia, vai poder educar os seus cães pelo resto da sua vida. Quantos cães ela tiver. Eu quero saber que essa pessoa que passou por mim vai ser um influente na vida de um tutor, de uma família, de um grupo de amigos, que vai falar, cara, você que pagou menos no adestramento, você pagou menos, mas gastou dinheiro à toa. Talvez fosse melhor você gastar mais com um adestramento de qualidade, com o adestramento hacker, que é o Kleber no adestramento presencial, tá? Fazer o que eu faço se você não pode pagar. Eu quero que o aluno que passa por mim tenha esse papel. Então, por isso eu parei de ensinar comportamento e passei a ensinar cérebros. Ok? Esse é o grande lance, esse é o grande mérito do adestramento hacker. Ele te ensina a pensar e entender como o seu cachorro de hoje funciona e desenvolver os mecanismos para entender como o seu cachorro do futuro vai funcionar. Porque você não vai parar nesse cachorro, a não ser que a tua experiência tenha sido tão traumática que você simplesmente desista. Porque você chegou no final desse vídeo e não se deu uma chance. Você escolheu ficar com o adestrador da dominância, você escolheu ficar com os vídeos de 1 minuto e meio a despeito de ter assistido essa série de 3 vídeos ou o vídeo inteiro até aqui, supondo que esse foi o primeiro vídeo da série que você assistiu. Então, eu sempre esqueço de pedir, mas é muito importante. Então, se você chegou até aqui, já se inscreve,
Da última vez eu esqueci de pedir, as pessoas não se inscreveram, não deram curtida, apesar de terem assistido mais tempo do último vídeo do que dos vídeos anteriores. Então se inscreve, curte e compartilha, tá bom?